Gostaria de convidá-los para que vocês abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, no capítulo 2, o relato começa falando justamente sobre a finalização da obra criativa de Deus. E depois que os primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, fala justamente a respeito do término, do fechamento da obra criativa de Deus e da instituição do sábado como memorial da criação, como o próprio Deus, havendo terminado a sua obra, Ele mesmo descansa nesse dia. O relato seguinte fala sobre a criação do homem e da mulher. Só que é interessante que antes deste relato, há como se fosse um resumo, uma resenha do que aconteceu durante a semana. E dentro dessa resenha, dentro desse pequeno resumo, há algo muito interessante. No versículo 5, não havia nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. O versículo 6 diz: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Esse relato é interessante pelo seguinte: a chuva, ela é um tanto imprevisível. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua existência, você já verificou em Uberlândia o céu ficar completamente negro e isso à distância, e você pensa, né, vai desabar o mundo aqui sobre a minha cabeça, e aonde você mora quase praticamente não chove. Mas em compensação, do outro lado da cidade, depois você ouve o relato que carros rodaram na Rondon e encheu tudo e a coisa ficou extremamente complicada na cidade toda. A chuva, quando ocorre dessa forma, ela só nos dá um vislumbre, um sinal de como as coisas acontecem pós-pecado. É um grande livro de ensinamento para todos aqueles que querem aprender a respeito disso. Uma coisa que a gente consegue claramente vivenciar nisso é o desequilíbrio. A falta de uniformidade, a falta de harmonia. Desequilíbrio ou equilíbrio e harmonia, eu gostaria de usar nesse contexto como se fossem sinônimos. Algo que tem equilíbrio, algo que é harmônico. No planeta Terra, construído por Deus, perfeito, totalmente harmônico, totalmente equilibrado, existia um sistema de irrigação perfeito, onde um vapor subia da terra e regava toda a terra. É o que o relato diz. Não regava uma parte da terra, a outra parte ficava sem regar, como algumas chuvas acontecem às vezes. No nordeste do Brasil, uma seca tremenda, e o sul do Brasil está debaixo d'água. Não. O planeta Terra era completamente regado, era uniforme, era equilibrado. É impressionante como o advento do pecado trouxe uma quantidade absurda de desequilíbrio. Hoje em dia existem desequilíbrios de toda a ordem. Toda a natureza de desequilíbrios que você quiser colocar existem. A gente pode colocar alguns desequilíbrios físicos. Existem gordos e existem magros. No plano original de Deus não era para haver nem excesso e nem falta. Mas hoje a gente consegue perceber claramente que existem gordos e existem magros. Existem pessoas muito altas e existem pessoas muito baixas. Eu, particularmente, acredito que a diferença de altura é algo divino.
porque Deus não ia fazer todos nós iguaizinhos, na mesma altura, aquela coisa muito uniforme. Deus gosta de diversidade. Afinal de contas, ele fez 5.000 genes, que com combinações fazem com que não exista um ser humano que tenha a mesma impressão digital do outro. Completamente diferente nós somos um do outro. Eu creio que Deus planejou isso, com toda certeza. Então eu acho que algumas variações de altura, elas existiriam. Mas as variações que nós temos hoje, com pessoas de 70 centímetros, os anãos, e pessoas de 2 metros e pancadaria, isso para o nosso padrão é algo totalmente inaceitável. E às vezes esse gigantismo acaba levando à morte precoce. O maior homem do mundo morreu, parece que no ano passado, em função do fato de que ele não parava de crescer. Olha que coisa estranha, né? Desequilíbrio. Um desequilíbrio químico que fez com que ele não parasse de crescer. Ele atingiu a maturidade óssea, orgânica, o que automaticamente entra num equilíbrio de altura, mas ele não tinha mais esse equilíbrio. Desequilíbrio, um desequilíbrio físico. Eu, como eu sou dentista, tem algo que me chama muita atenção, é a face. Existe uma análise que os dentistas fazem, aqueles que trabalham com ortodontia, chamado análise facial. Existem alguns dados matemáticos para nós considerarmos a análise facial. Só que esquecendo a matemática, muitas vezes nós precisamos deixar a matemática de lado, nós precisamos de verificar alguma simetria, alguma harmonia facial. A face ela tem que ter algumas questões que fazem com que diz que ela seja harmônica. Por exemplo, essa altura da ponta do nariz até no alto da cabeça, ela tem que ser 2/3 do tamanho da face. E essa altura aqui até embaixo, 1/3 do tamanho da face. É um dado que a gente encontra na média da população mundial. E quando há algum desequilíbrio nisso, as coisas ficam, pelo menos para mim, um pouco estranhas. E existem algumas pessoas, por exemplo, que outro dia desse nós estávamos falando sobre beleza, e alguém comentou, foi com meu sobrinho, o Bernard. Nós estávamos conversando a respeito de uma menina que ele achou muito bonita, linda, olha só a foto dela. E eu olhei e falei, não gostei. Aí ele, como não, ela é linda? E a Jane, não, ela é linda mesmo. Eu falei, não, mas para o meu padrão, ela foge, ela não tem harmonia facial. Ela tem a mandíbula muito aberta para a proporção do tamanho do seu rosto. Fala, você tá de... Mas não é. É porque, como eu aprendi a enxergar as coisas dessa forma, para mim está desarmônico. E se está desarmônico, eu não acho bonito. É interessante como a desarmonia, o desequilíbrio toma conta do ser humano. Muita chuva num lugar, seca no outro. Calor absurdo, frio intenso. Quando, na verdade, o objetivo divino era que a Terra tivesse uma temperatura única, uma estufa perfeita, em que em qualquer lugar do planeta a temperatura fosse igual. Foi assim que Deus planejou o planeta Terra, harmônico. O leão pastava com o cordeiro e vai voltar a pastar. Harmonia. Harmonia entre as espécies. Hoje, se você colocar um cordeiro do lado de um leão, o leão com certeza vai devorar o cordeiro. A menos que ele não esteja com fome. Mas é possível que ele mate o cordeiro só pelo desequilíbrio que o pecado causou na natureza do leão, fazendo com que ele se tornasse um animal agressivo. Bonito, né? Tem hora que a gente vê um leão, dá até vontade de abraçar, de passar a mão na juba dele, mas é algo impossível aqui no planeta Terra. Não impossível para algumas pessoas. Existem adestradores extremamente corajosos que fazem esse tipo de coisa. Agora, é algo que no céu será normal. Com o desequilíbrio do pecado, surgiu a riqueza e a pobreza. Poucas pessoas. Existe um dado, eu não tenho uma ideia muito grande desse dado, mas eu já vi alguma coisa dizer que aproximadamente 15 a 20% do dinheiro do mundo está na mão de uma parcela pequena. Melhor, 80% do dinheiro do mundo está na mão de 20% da população.
E 20% do dinheiro do mundo está na mão de 80% da população. Que desequilíbrio terrível. Nunca foi plano de Deus. Nunca foi plano de Deus que uns tivessem tanto e outros tivessem tão pouco. Nunca foi plano de Deus. Sabe por que eu estou falando tudo isso a respeito do desequilíbrio, a respeito dessa confusão toda? Por uma situação muito simples. Nós nos acostumamos com o desequilíbrio. Nós nos acostumamos com ele. Faz parte da nossa rotina. Ellen White, no livro, se eu não estou enganado, é Patriarcas e Profetas, quando ela fala sobre a queda do homem, ela diz que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, e Adão viu uma folha da árvore cair, ele chorou mais em ver aquilo do que nós choramos pelos nossos mortos. Olha o contexto da coisa. Adão, quando ele viu a consequência do pecado, uma folha cair da árvore, ele chorou mais doído, vamos colocar assim, do que nós choramos pelos nossos mortos. Por quê, queridos? Porque Adão ainda não havia se acostumado com o desequilíbrio. Hoje, nós vemos árvores caírem, pessoas morrerem, e a gente fala assim, nossa, que terrível, né? Alguns falam que pena. Outros procuram achar até a justificativa, bom, mas deu azar. Acreditando que o acaso seja algo que governe o planeta, quando a palavra de Deus diz que não há acasos. Deus está no controle de todas as coisas. Muitas coisas Ele permite, outras não. O propósito nós vamos saber lá no céu. Mas o fato é que nós nos acostumamos a ficar desequilibrados. Nós não nos assustamos mais com esse tipo de coisa. Nós começamos a achar que isso é normal. Quem se assusta hoje em andar na rua e de repente se deparar com alguém de 2 metros e alguma coisa? São poucas pessoas que se assustam. Poucas. Talvez aquelas que são muito pequenas, no conceito geral. Mas é algo normal. Nós começamos a achar normal uma série de desequilíbrios. A gente anda pela rua e o que deveria ser um espanto, de repente a atitude de uma pessoa, para nós hoje em dia não é mais. Nós não nos assustamos com praticamente mais nada. O ser humano chegou num estágio de vida em que são poucas as coisas que chamam a atenção ou assustam o ser humano. Talvez por isso as pessoas estão fazendo coisas cada vez mais insanas para chamar a atenção. Imagina alguém que precisa de atenção, que seja doente da mente, que seja como a própria medicina diz, que seja um desequilibrado. Ele não tem equilíbrio mental e ele quer chamar a atenção. Há alguns anos atrás, se ele andasse nu pela rua, ele chamaria completamente atenção. E aquela doença, aquele desequilíbrio, ele conseguiria sanar aquela ausência de atenção com o simples ato de andar nu na rua. Hoje, se ele andar nu na rua, ninguém nem comenta. E aí as pessoas começam para aparecer, começam a criar chacinas, por exemplo. Que aí eles aparecem. O desequilíbrio, à medida que nós nos acostumamos com o desequilíbrio, ele tende a piorar. Existe uma teoria aceita cientificamente, que diz que todas as coisas tendem para o pior. E é interessante que essa teoria aceita cientificamente, ela vai ao contrário na teoria da evolução. E muitas pessoas que acreditam nessa tese, essa tese científica, que diz que todos os corpos tendem a ir para um estado pior, muitas dessas pessoas são evolucionistas, que acreditam na melhora. Então é uma situação um tanto controversa. Olha que desequilíbrio de pensamento. Você acreditar numa coisa e outra que
não só na teoria, mas na prática, são antagônicas. Olha a que ponto chegou as coisas. Nós estamos vivendo uma época em que o equilíbrio acaba sendo, para a grande maioria, o desequilíbrio. Quem está na contramão do mundo? Nós, que seguimos a Cristo com os princípios divinos, ou o mundo? Nós dizemos que nós estamos na contramão. Mas qual que é a via de acesso? Qual que é a direção correta? A que nós estamos andando ou a que o mundo está andando? Se eu estou andando na direção correta, eu estou na mão ou na contramão? Mas você percebe como a gente começa a aceitar o que muitas pessoas falam e a gente às vezes não para entender exatamente como aquilo está sendo dito. Nós não estamos na contramão do mundo, nós estamos na mão. Nós estamos na... Sim, essa frase ela é correta dentro desse contexto de palavra. Estamos na contramão em relação ao mundo. Sim, estamos na contramão. Porque o mundo não quer saber de Deus. Então estão andando, a mão do mundo é contrária a Deus. Mas do ponto de vista de mundo, no sentido de existência humana, nós estamos andando na mão do mundo. Só que andar na mão do mundo, muitas vezes, é nós sermos desequilibrados para o mundo. E eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi pessoas dizendo que eu não tinha equilíbrio suficiente para ser um cristão, para ser uma pessoa. Eu era um cristão desequilibrado. Por que ele falou isso? Porque eu falei que eu não faria uma prova ao sábado. Eu falei, não vou fazer prova ao sábado. Ah não, você é muito desequilibrado. Você é muito extremista. Você está exagerando. E o dado importante a respeito do desequilíbrio, queridos, é que Satanás não se importa de que lado do desequilíbrio você está. Você pode não querer saber de Deus, ele fica feliz. Ou você pode querer saber de Deus e fazer as coisas para Deus sem ser da forma como Deus quer. E ele está feliz também. A ponto de sequestrar um avião e jogar esse avião contra um prédio cheio de pessoas, o avião cheio de pessoas, dizendo que está fazendo a vontade de Deus. Alá é o nosso Deus para eles. A mesma estrutura deísta é a mesma. Você percebe que o desequilíbrio para Satanás, ele está feliz. Se eu não quiser saber de estudar a Bíblia, ou se eu estudar a Bíblia com tal forma, de tal maneira que eu comece a encontrar chifre na cabeça de cavalo, Satanás está satisfeito do mesmo jeito. Sabe, querido, a Bíblia está repleta de citações. Eu gostaria de citar o que a Bíblia fala a respeito do equilíbrio, a respeito da busca que nós precisamos do equilíbrio. Deuteronômio capítulo 5, 27 a 33. Olha só. Deus fala com Moisés. E o povo ficou meio preocupado com isso. Deus fala com todo o povo. E aí o povo vira para Moisés e fala assim, olha só. Chega-te tu e ouve tudo que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo que te disser o Senhor nosso Deus. E o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras desse povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Todos os dias, para que guardassem os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, para que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, olha a ordem de Deus, pois que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis, nem para a direita,
nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongareis os dias na terra que haveis de possuir. Você percebe que Deus dá a receita completa de uma vida, pelo menos dentro desse planeta, do que é possível, uma vida perfeita. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Cuide em fazer exatamente o que eu estou te mandando. Recentemente nós tivemos na lição um exemplo disso. Um exemplo do que é você pecar pelo excesso. Eva, quando é interrogada por Satanás, encarnada na serpente, a serpente pergunta para ela: o que Deus falou? Deus falou que eu não posso comer nem tocar no... Deus havia falado isso? Deus havia falado que não podia tocar no fruto? Não. E você sabe que essa frase, se você for ler os escritos da senhora White, essa frase foi uma das frases que o diabo, uma coisa que o diabo usou para convencer Eva de que ela podia pecar contra Deus. Acrescentou algo que Deus não havia dito. Se você se desviar para a direita, ou se desviar para a esquerda, você está no terreno de Satanás do mesmo jeito, porque Cristo, o caminho dele é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 1 e 2. Olha só. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era aos olhos de Deus? Reto. Andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Quando Elias está no monte, ele vira para o povo e fala: até quando cocheareis entre dois senhores? Até quando você vai ficar pendendo para um lado e para o outro entre dois senhores? Isaías 30, versículo 21. Olha que coisa linda. Olha o Espírito Santo falando a nós: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe, queridos, nós precisamos de buscar o equilíbrio espiritual. E só há um meio de encontrarmos esse equilíbrio. Infelizmente, eu sou um desequilibrado espiritual. Infelizmente, eu não sou o que Deus gostaria que eu fosse. Eu não sou nem o que eu gostaria que eu fosse. E só há uma solução para mim, só há uma solução para você. O único que é capaz de resolver essa pendência é aquele que me diz o caminho reto a seguir. E se eu ouvir a sua voz e permitir que ele haja em mim, ele vai conseguir operar eu querer andar pelo caminho reto, mas mais do que isso, ele também opera em mim o efetuar. Mas para isso eu preciso querer. Porque senão, do ponto de vista divino, eu sou inútil nesse mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 18. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Um sal que não tem sabor, ele não faz nada. Para nada mais presta, é o próprio Jesus falando, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Imagine que nós tivéssemos toda essa luz que ilumina a igreja aqui, quem sabe apontada para baixo, mas presas por cordões mais ou menos a essa altura. Vocês seriam capazes de enxergar as minhas pernas, mas não seriam capazes de enxergar o meu rosto. Que utilidade teria? Uma luz desequilibrada, ela não serve para iluminar. Uma
vida desequilibrada não serve para servir a Deus. Então, queridos, para mim e para você, só nos resta uma coisa: implorar que Deus nos mantenha equilibrados. Implorar que Deus nos dê força para que nós sejamos equilibrados, para que nós tenhamos equilíbrio no trato com as pessoas, equilíbrio no trato com a nossa família, equilíbrio no trato com os nossos filhos. E como isso é difícil. No mundo de pecado, os nossos filhos às vezes fazem coisas que nos enlouquecem. É difícil manter o equilíbrio. É difícil você encontrar o caminho reto. Só tem uma forma: Deus tem que ser o nosso ajudador. Nós não podemos andar só, porque quando nós andamos sozinhos, nós nos desequilibramos. Nós somos nenéns espirituais. Qual o pai em sã consciência que pega um filho aprendendo a andar e deixa ele andar do jeito que ele quiser? A gente sabe que aquela criança vai se desequilibrar e vai cair. Se cair em um local macio, ótimo. Mas e se bater a cabeça em algum lugar? Então os pais não deixam. Os pais não deixam a criança só. Mas vocês já viram como é interessante uma criança que está aprendendo a andar segurando as mãos do pai e da mãe? Vocês já viram uma cena dessa? Que cena linda que é. De repente no shopping, aquele nenenzinho que está aprendendo a andar, de um lado segura na mão do pai, do outro lado segura na mão da mãe, ou apenas na mão do pai, e aquilo é suficiente para que ele consiga andar sem cair. E é interessante que eventualmente ele vai cair, mas como ele está seguro na mão do pai, o pai o sustém. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de entender que somos crianças, não podemos soltar a mão do pai. Nós precisamos de entender que nós somos desequilibrados por natureza, e se nós não nos agarrarmos em Jesus, nós caímos. Não tem outro jeito. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos andar seguros na mão de Deus. A minha oração para a minha vida é que isso aconteça. E a minha oração é para que você possa querer, tanto quanto eu quero, que isso aconteça na sua vida também. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos andar pela vida equilibrados, seguros na mão do único que é capaz de nos manter no caminho reto, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Que Deus nos abençoe, para que isso seja uma realidade na minha e na sua vida. Amém.